Oi, pessoal, tudo bem por aí? Hoje eu tenho uma coisa maravilhosa para compartilhar com vocês. É sobre o corpo, que eu acho fascinante. E quem eu trouxe aqui foi a Kaanda, Kaanda Contijo, que é performance coach, ou é coach performance? Podemos falar Life Performance Coach. Life Que aí Performance pega Coach. tudo. Vocês vão saber exatamente do que se trata, mesmo porque a gente está num momento muito especial, onde a gente começa a reintegrar a espiritualidade com a matéria, né? O corpo com o espírito, com a mente. Ela vai explicar tudinho para vocês. Fica comigo que eu já volto já. Arrasou. Arrasou. Vamos lá. Muito bem-vinda, obrigada por ter aceito o meu convite. Eu estou curiosíssima para saber exatamente o que é que você vê no corpo da gente. Tudo acabou a entrevista, gente. Tchau. Tchau, né? Eu vou me esconder embaixo da mesa. Né? A gente vê muita coisa. E o que eu gosto mais de falar dessa parte do ver é que a gente vê além, né? E além daquilo que a pessoa sabe, além daquilo que a pessoa tem consciência. Isso. Né? Então, quando a gente lê e traz para ela e fala, né? A minha fala é sempre essa, ó. Agora eu vou te contar o que teu corpo me contou. Olha que maravilha. Eu só vou traduzir para ti o que eu vi. E aí, quando eu vou contando, aí que o olho vai esbugalhando, assim, do paciente fica assim, tá, mas o que é isso? É bruxaria? Cartomancia? Tá lendo minha mãe? Mapa astral? Que negócio é esse? Eu, não é nada. Eu tô lendo o mapa do teu corpo. Do corpo, é fascinante. Porque fascinante. Ele conta conta tudo. É. Tanto na visão geral, assim, Uhum. quando você bate o olho, né, e a gente fala sobre a inclinação, se a pessoa tá muito para frente, se a pessoa tá em eixo ou muito para trás, isso já fala muita coisa, desde a personalidade dela, quanto tudo que ela viveu, que ela adquiriu ao longo da vida, que ela aprendeu, quanto que ela tá vivendo naquele momento. Isso é fascinante, mesmo porque, como eu falei na introdução, a gente não tem o hábito. A gente foi educado a ter sintoma. Exato. E só olhar o sintoma. Então, essa reinvestigação daquilo que eu mostro e que está tão aqui evidente que é o corpo, deve ser uma leitura, assim, fascinante. O que é que você consegue identificar, assim, de imediato, além desse padrão, tipo, do corpo físico, como é que a pessoa está, né? Se está no eixo ou não, você identifica a parte emocional, você identifica algum sintoma físico, alguma doença, alguma coisa assim? Sim, sim. A gente tem bastante referências já na literatura, né, que falam que o corpo fala. Sim. E eu, no meu livro, coloquei que o corpo fala e a postura escancara, porque ela realmente, ela traz muito mais Você trouxe seu informação. livro aí, não? Ele é virtual. Que bom. Todo mundo, no mundo inteiro pode acessar. Isso, maravilha. Que é sobre terapia postural, né? E a terapia postural é onde eu coloco e trato corpo, mente, emoções e espírito, como tu mesmo trouxe, né? Essa integração, que a gente fala isso de saúde integral. Então, o que eu vejo, né, além nessa avaliação, nessas situações? Eu vejo as marcas que questões, memórias, crenças emocionais foram deixando naquela pessoa. Uma rigidez, Exato. Né? Postura da cabeça, barriga proeminente, Sim. Vai por aí afora, né? Uma das coisas assim que a gente vê bastante, que é muito comum, é o ombro enrolado, né? A gente fala assim, porque... Fica sempre assim, né? E mulheres às vezes falam muito, né? Eu quero abrir isso daqui, eu vou fazer pilates para abrir isso daqui. Eu falo, não abre na força não, porque isso daí tá por algum motivo, né? E o que significa muito esse ombro enrolado? Ele está relacionado à musculatura peitoral que vai para o chakra cardíaco, por exemplo, né? Se a gente colocar nessa forma. E quando ele está em tensão, essa musculatura, ele está segurando algo. Ele está prendendo, ele está guardando, ele está relacionado à melancolia. Olha que interessante. Tem alguma coisa que aconteceu dentro do teu sistema, corpo, mente, emoções e espírito, que de alguma forma te agrediu. E o teu corpo entrou na defensiva. Então, essa musculatura, ela tá tentando te proteger. Aí tu vai lá e vai fazer um monte de alongamento, aquele clássico da parede. Eu vou alongar porque vai abrir. Aí alonga, passa o dia inteiro alongando, passa meses alongando e nunca abre o braço. Nunca abre o peito. Claro que porque não é o motivo, entendeu? E aí é que a grande sacada pra mim que o GDS, que é esse conceito que tá por trás de toda essa leitura, traz pra gente, é que pra eu poder liberar esse tipo de musculatura, por exemplo, dessa cadeia, eu não
posso alongá-la de primeira. Ela tá querendo fechar. Ela tá querendo... Existe uma memória ali. Então você precisa Existe. olhar a memória, tentar curar a memória, né? Ou deixar ela ineficiente, no caso, para Isso. poder então o corpo reagir ao processo. E a gente Muito fala que o incrível. que é o reconhecer no físico é você fazer o que o músculo quer. Porque quando que você alonga, interessante. você tá indo Você contra. está indo contra, está forçando algo. Tá forçando. E a reação natural é voltar E mais mais. fechado. Porque é como se fosse uma vítima Claro, sendo agredida. sendo Ela vai agredida. fechar mais. Perfeito. Então, na mão, seja na terapia Uhum. manual, seja nos alongamentos, seja nos exercícios, antes de eu rasgar, eu preciso trazer essas fibras para mais fechamento. Uhum. Aí os fisioterapeutas tradicionais ficam malucos, porque eu falo assim, tá, não, peraí, você tem ali, a pessoa já tá até corcunda de tanto que enrolou. Você vai Uhum. fazer mais enrolamento? Você vai fazer mais fechamento? Eu, sim, é o que o corpo, psicocorporalmente falando, tá pedindo. Na hora que eu nutrir isso, que ele olhar para dentro, que ele olhar para essa memória, ele vai se preencher. Sim. Ele vai entender e entrar no naturalmente processo de cura. ele vai Ele abrir. vai liberar. Ele libera. E eu não fiz um alongamento. Eu não Incrível. boto. Olha, E é tem você anos que que eu não faz- boto a pessoa numa parede. E é assim. você que faz o exercício, é você que faz todo o procedimento. Aqui nos Estados Unidos, eu acho que encaixou muito bem o nome da minha profissão, que é Life Performance Coach, porque eu conduzo, eu viabilizo, eu ensino a pessoa. Eu coach a pessoa, né? Como às vezes falam no Brasil. Mas assim, eu ensino a pessoa como fazer isso. Então, quando chega, por exemplo, o primeiro mês, dentro do meu programa são 3 meses. O primeiro mês é o único que eu toco na pessoa realmente. Que eu vou lá na memória celular, que eu faço liberações miofaciais, que eu faço reajustes energéticos com a minha mão. Aí eu falo que é a limpeza profunda, o deep clean aqui, né, nos Estados Unidos. Vou lá e limpo tudo, redireciono. A partir da 4ª sessão, já que ainda é dentro do primeiro mês, já entram os alongamentos. Onde eu vou ensinar essa pessoa a ter uma sequência de alongamentos personalizada para o caso dela, para a estrutura dela, para ela seguir fazendo como uma faxina de uma higiene muscular. Ela vai fazer isso. Por que são 3 meses? Neurocientificamente, 21 dias eu consigo fazer um novo hábito ser formado no cérebro. Só que eu preciso da repetição. Okay. Então, eu dou um tema de casa, eu dou essa sequência de alongamentos que ela fazendo em 21 dias, o sistema dela vai entender. Não é para acumular essa tensão aqui. Então, a princípio, você, durante os 3 meses, seria o tempo de tratamento para você recuperar uma memória saudável, vamos colocar assim. Isso. O nome do programa é Become Your Best. E não é assim, eu becoming you. É Become You. Entendeu? Claro. Você se torna o seu melhor. Qual é a via? A via do autoconhecimento pelo corpo, pelo movimento. Então, assim, a gente... na hora que entram os exercícios, que é já no 2º mês, é que eu vou trazer essa força de você olhar para dentro, que é o abdominal, e que suam absurdamente durante a sessão, porque a gente não tá treinado, a gente não foi educado a ter educação emocional, a olhar pra gente. Claro que não. Né? Não é, o olhar para o umbigo ainda é tido como um egoísmo. E na verdade não é. Absolutamente Pega um avião, errado. você vai ver a máscara primeiro em você. Claro, para poder no outro. Claro, né? que sim. É muito difícil da gente se enrolar. Esse é o grande vazio hoje. Eu sempre digo que autoconhecimento é a única ferramenta que nos salva. Não há outra ferramenta. Todas as outras são coadjuvantes, né? Mas a gente precisa olhar para a gente para fazer. Mesmo porque é muito simples. Né? Aquilo que eu faço comigo, eu consigo fazer com o outro. Se eu não faço comigo, eu não vou ter a habilidade de fazer com o outro. Jamais. Qual é o caso mais interessante que você viu dentro dos seus tratamentos? Olha, o que eu mais, assim, acho incrível, assim, foi o caso de um senhor de 60 anos, que ele, depois que sofreu isso, falou que ele era um senhor, mas ele não era. Né? Hoje em dia, 60 anos, pelo amor de Deus, né? Cláudia Raia tá aí com 55 sendo mãe. Então, né? Ele chegou pra mim, marido de uma paciente minha, já tratava o filho, enfim, ele chegou porque era aquela coisa assim, falaram que tu é bruxa, vai lá pra resolver o meu problema. O apelido dele era Wolverine, só pra você ter noção. Por quê? Até os 60 ele não tinha tido nada. Nada. Ele era ótimo, jogava tênis, aquela loucura, super criativo, trabalhava com a criação de comerciais, enfim, lá no Brasil. E aí, um belo dia, ele acorda sem conseguir caminhar nos calcanhares. Simplesmente, o pé direito dele morreu, assim.
Não caminhava. Ele tentava, ele sentiu que tinha uma coisa esquisita e não funcionava. Foi atrás de médico, fez exame, fez um monte de coisa, cirurgia. E a mulher dele chegou pra mim, né, na sessão dela, e falou assim, eu preciso que tu veja meu marido, eu preciso que tu fale com ele, porque estão mandando cirurgia, uma cirurgia absurda, tem que abrir a coluna, tem que botar pino em parafuso, porque tá dizendo que uma vértebra tá deslizada, fora do eixo, e tá comprimindo o nervo. E por isso que ele não caminha no calcanhar. Meu Deus, Eu são falei, os diagnósticos loucos, né? E eu cheguei assim, traz ele aqui, vamos olhar, vamos ver o caso. Ele veio, olhei todos os exames, vi tudo, eu falei assim, deixa eu só te ver de pé. A postura dele, a gente chama até de sway back, não coisa. É como se fosse o salsicha do Scooby-Doo. Sabe que o quadril tá lá na frente, ele tá todo assim, relaxadão? O quadril tá fora do eixo da coluna, né? E o problema dele era uma espondilolistese. Nossa senhora, cabalístico esse nome. Não, é só o corpo da vértebra deslizou pra frente. Só que ela não deslizou da noite pro dia na hora que ele não caminhou. Claro que não. A postura dele foi levando isso pra lá. E ainda tinha, dizendo que ele não tinha uma ponte que ligava uma vértebra a outra. Eu falei assim, olha só, primeiro, essa ponte, essa espondilólise aqui, ela pode ter nascido contigo. Não foi tu não sofreu um acidente, não me contou nada de acidente, simplesmente é uma questão genética tua. Só que a tua postura foi empurrando essa vértebra pra frente, não foi da noite pro dia. E, num momento, ela deu uma cutucadinha no nervo, que fez com que ele, ao longo de bastante tempo, fosse perdendo a sensibilidade, sem se dar conta, a circulação, e um dia ele apagou. Porque nervo, se ele tá só... É tipo garrote, sabe quando a gente vai tirar sangue? Vai perdendo sangue e tal, enfim, vai levando um tempo. Mas o teu caso não é cirúrgico. Eu falei assim, como assim não é cirúrgico? O médico falou que é cirúrgico, eu já tô no 4º médico, ele falou, eles estão todos falando que é cirúrgico e que eu nunca mais vou voltar a jogar tênis, que eu nunca mais vou fazer nada. Ou seja, ele estava arrasado. Assim, né? Eu falei assim, não, teu caso não é cirúrgico, a gente precisa primeiro trazer teu quadril para debaixo do teu corpo de novo, porque teu quadril tá lá e tuas costas estão aqui. Então, se eu posso fazer, eu ainda brinco, né? Eu posso fazer a bruxaria que for, mas se tu sair daqui e não deixar esse quadril no lugar, não vai sair. Aí ele, tá. Eu falei, só que olha só, hoje, né, naquela época lá no Brasil, a gente, dentro da ortopedia, tava pedindo 5 opiniões médicas diferentes. Antes era 3, já tava em 5. Tu tá no 4, pega mais 3. Pega assim, vamos fechar na 7, porque cada um falava uma intervenção diferente, enfim. No próximo médico que ele foi, eu tava indo pro meu mestrado, não tinha nem entrado no doutorado ainda, e eu recebo uma ligação do médico falando, olha só, tô aqui com fulano, e ele me explicou tua teoria. Ele me falou aí e tal, que tu faria umas coisas, me explicou. Há de ser possível, vamos fazer o seguinte. Eu analisei, pode ser que ele consiga voltar, mas é um caso muito delicado, cirurgia, não sei o que, não sei o que. Mas vamos fazer assim, eu vou te dar 15 dias. Tu faz aí o que tu acha que tem que fazer, em 15 dias ele volta pra mim e aí a gente vê, né? Se ele estiver caminhando nos calcanhares, a gente suspende a cirurgia, ele segue fazendo tratamento contigo. Me subiu uma raiva, que eu tive vontade de falar assim, o senhor é médico, o senhor não sabe que uma lesão neural, 1 milímetro por dia pra eu voltar com esse nervo? Não, o senhor tá de sacanagem com a minha cara, me dá 15 dias pra eu resolver esse problema, né? Eu não falei nada disso. Subiu aquela raiva, veio, acho que o anjo da guarda, e falou assim, tá bom, manda ele pra mim. Só isso, desliguei o telefone. Aí ele foi lá no consultório, eu falei assim, o negócio é o seguinte, em 15 dias tu precisa estar andando, né? No calcanhar. Você vai fazer lição de casa. Você vai precisar fazer, senão você vai pra faca. Claro. Né? E o tratamento postural, ele é sempre 1 vez por semana, são 7 dias. Você fez 3. Foram 3 sessões na primeira semana, pra eu, tanto com a mão, ir soltando as tensões que levaram o corpo pra ir pra lá, reprogramar essa função celular, e retreinar outros músculos para eles conseguirem subir, porque aquele nervo ele não ia fazer. Então eu tava agindo na neuroplasticidade, tava indo para outros músculos aqui, ó. O que esse cara precisa é andar no calcanhar para ele sair dessa cirurgia, porque já foi em 7 médicos, todos falando, se isso não resolver, ele vai. E não é para ir. Beleza, em 3 sessões. Chegou na 3ª sessão, já tava regredindo a musculatura, respondendo, mas ele ainda não caminhava bem. Na mesma semana. E aí eu falei, tá, ó, você vai fazer esse exercício, agora é final de semana e tal, você volta pra mim na semana que vem. Chegou ele na segunda-feira, abaladíssimo, tipo assim, saco cheio. Saiu, chegou assim, mal e tal, eu falei assim, não, vamos lá, tem que fazer isso aqui, vamos fazer esse exercício, já liberei, vamos cama elástica, isso e aquilo, tarará, tarará.
Aí ele assim, mal, eu falei assim, não, é o seguinte, tu quer ir pra cirurgia? Ele, não tá melhorando, não tá nada assim, então faz assim, vai lá e marca. Porque não adianta nada eu querer que tu não vá fazer cirurgia. Claro. A tua mulher não querer que tu vá fazer cirurgia. O teu filho não querer que tu vá fazer cirurgia. Se tu já tá assim, ó, cagando pro tratamento e tal, vai, marca. Tu tá perdendo teu dinheiro, meu tempo, gastando a energia de todo mundo. Vai! Aí, 60 anos, né? Eu tinha o quê? 20 e alguma coisa falando desse jeito. O cara baixou o negócio. Aí ele, tá, o que é que tem que fazer? Daí foi lá, fez o que tinha que fazer. Eu falei assim, então... é isso, precisa ser feito, então tu vem. Aí ele veio mais uma vez antes da consulta, ou seja, foram só 5 sessões nesses 15 dias. E aí eu fiz, tá percebendo que tu consegue trazer, tá percebendo? E ele foi subindo. A diferença ficou assim de uns 45 graus. Mas ele já conseguindo sustentar. Antes o pé morria, assim, né? E aí ele pegou, foi, mas pegando as fotos, tu vê, o reajuste do quadril era o que segurou aquele estímulo que estava irritando aquele nervo. Então, eu tirei o garrote e fui agora dizendo pro nervo, calma, a gente vai te tratar enquanto a gente vai fazer uma maquiagem pro pé poder levantar. Aí ele foi no médico. Me ligou de novo. Falou assim, olha, queria te falar que tu pode continuar. Tu tá fazendo aí porque deu certo. Ele tá caminhando, então assim, sei lá, esse pilates aí que tu tá fazendo, aí eu... pode continuar que o caso tá bem, a gente vai suspender a cirurgia e aí eu quero ver ele em 3 meses. Aí eu falei, tá bom, obrigada. Falou isso pra ele? Tu falou isso pra ele? Disse, não, ele tá aqui na minha frente. Eu, que bom, então tá, obrigada. Esse cara, quando ele chegou no consultório, eu abri a porta já com o sorriso, já tem pouco dente, né, na cara, né? Eu abri assim, e aí? Aí ele... posso te dar um abraço? Cara, forte. Abracei ele, eu falei assim, agora a gente vai tratar isso de verdade, tá? Claro. Agora vai começar teu tratamento. Foi só uma amostra grátis, né? Isso foi só realmente pra você entender que é possível. E eu disse pra ele, e tu vai voltar a jogar tênis? Ele falou assim, eu já abri mão disso. É uma lesão muito grave, não sei o que. Aí eu, tudo bem, a gente não vai falar mais nisso. Dá tempo. E faz a sua parte, né? Vamos seguir. Fizemos 3 meses de tratamento. E um belo dia, ele tava fazendo já tudo, assim. Muita coisa que a gente fala que é treinamento proprioceptivo. Então, assim, coisas em estabilidade, bola, cama elástica, né? Ele já tava, assim, super bem, abdominal, já segurando aquela coluna. E eu me lembro como se fosse hoje. Eu tava na cervical dele, liberando a cervical, porque tem tudo a ver com a lombar e com o joelho. E o problema dele era lá na lombar, lá no quadril. Tava liberando as coisas, respondendo bem, eu falei assim, vem cá, eu tenho uma pergunta pra te fazer. Rola, assim, bater uma bolinha? Ele só abriu o olho, assim, tava fechado, com a cabeça na minha mão. Ele olhou assim pra mim, você tá falando sério, jogar tênis? Aí eu falei assim, bater uma bolinha, a gente experimentar, porque a gente tá fazendo os movimentos do tênis aqui, tu tá vendo, mas assim, só tu ali, coisa ali, sério, aí eu... só quero que tu experimente, que tu volte, porque isso, nesse ponto, agora que tá seguro, vai ser importante. Claro. Ele volta 7 dias depois, porque era, né, o tratamento dele. Joguei 3 partidas, aí eu... que bom. Será que eu não sabia que isso ia acontecer, né? Eu falei assim, tá, meu bem, mas como é que tu se sentiu? Aí ele, muito bem. Eu não tô sentindo mais nada, já não vinha sentindo, enfim. Então, esse caso pra mim, assim, me marcou, porque era uma pessoa que chegou desenganada, por mais de 5 médicos, chegou a 7 para bater o pé e dizer, não é cirúrgico, a gente fazer aquela maquiagem de 15 dias e ele ainda voltar, porque ele amava. Incrível, né? E como a gente tem resistências, né? Nossa. A gente tem resistência a entender o novo, resistência a experimentar sem os nossos, né? As paradigmas, as historinhas que a gente criou e a que a gente aprendeu, claro, né? Sim. A gente ouço sempre isso. Mas isso não é comprovado. Mas isso não é científico, né? Mas os médicos disseram isso. Essa lealdade que a gente tem àquilo que está do outro lado, não aquilo que está dentro. Sim. Não é? Sim. É bem complicado isso. É um trabalho bem exaustivo. Por isso que eu vou pelo autoconhecimento. Por isso que eu vou, assim, eu sempre falo para as pessoas, né, que elas criam muito essa resistência também de procurar trabalho, serviços como o meu, porque é um serviço privado.
sempre me perguntam, aceita seguro? Aceita insurance? Não, nunca, desde que eu me formei em 2009, eu nunca trabalhei com insurance, nunca trabalhei com seguro, nem plano de saúde, porque o plano de saúde não permite que eu faça isso. É como se é uma cúpula, né? E a gente não consegue entrar, eu sei bem disso. Não, então sempre foi um tratamento mais caro, é um investimento, né? E aí as pessoas chegam com essa resistência. Eu falei, não te preocupa. O momento, se for pra pessoa vir, vem. Mas só me dá 1 hora com ela. Só me dá 1 hora com ela. E o que eu faço nessa 1 hora? Na avaliação, é a leitura. Essa leitura é o que faz as pessoas ou saírem dali e procurarem o que realmente precisam, que aí é a terapia emocional, que aí é uma constelação, que aí é um trabalho de memórias, ou ela realmente começar um tratamento que vai dar suporte para em algum momento ela conseguir ir lá no trabalho emocional. Que para mim, hoje, Kaanda, eu falo em todas as minhas redes, assumi muito isso, que toda dor, toda lesão é emocional. Toda. Aí uma pessoa fala para mim... Ordem, gênero, número e grau. Sim, aí os contra-argumentos, né? Claro que não. Eu tava na rua, tropecei e quebrei o pé. Aí eu falei assim, em que contexto tu tava na rua, emocionalmente, pra torcer esse pé, pra não estar prestando atenção no que tu tava fazendo, da onde tu veio? É bem complicado, eu sei bem, né? Porque como trabalho com terapia integrativa, é bem complicado. As pessoas questionam, né? Aquilo que é real, que é um fato. Então, é um paradoxo, né? Porque você está com o corpo está mostrando alguma coisa. Ele está ali dando um diagnóstico para você, não um sintoma. Exato. E você procura toda uma narrativa, toda uma explicação para dizer que não, aquilo foi aleatório. Como é que pode ser aleatório se tudo faz parte de um contexto? Exatamente, não é? exatamente. É uma coisa incrível isso. Eu falo, às vezes, assim, quando eu vou pegando um pouco mais de intimidade com o paciente, eu falo assim, olha, quando tu sente essa dor, não é o teu corpo falando para ti, solta esse controle, por exemplo, dor impulso, né? Solta um pouco disso, né? Deixa a coisa, confia um pouco mais. Ele não tá falando, ele tá dando na tua cara e tu não tá entendendo. Porque não para, você não prestou atenção que todas as vezes que tu entra nesse estresse emocional, que tu fala com aquela pessoa, um chefe, ou que tu fala com alguma coisa, tu sente isso? Não, e a desculpa do estresse, né? Mas é estresse, tô muito cansado, só preciso sair e tirar férias. Aí tira férias, fica maravilhoso, volta pra casa, ai piorei. Ai, por que será? Não é? O problema isso para quem tira férias mesmo e volta com uma outra estrutura, né? Porque na verdade não é. Não. E é muito delicado esse terreno, assim, né? Por isso que eu falei que eu tive que assumir, porque dentro da fisioterapia, eu fui formada fisioterapeuta, ouvindo dos meus professores, tu é fisioterapeuta, tu não é psicóloga de botequim. Tu tá aqui para tratar o corpo, tu não vai ficar ouvindo o que o paciente teve, o que ele fez, o que ele não fez. E eu, desde a faculdade, 2006, assim, a gente começava, né, a aprender e tal, as técnicas e tal, atendia paciente, eu tocava num ponto, a pessoa desabava a chorar. É inacreditável. E aí eu ficava assim, o que eu fiz de errado? E assim, eu não tô fazendo nada de errado. Não adianta. Não fui eu que provoquei. Não. Mas o toque acessou você uma só memória. tocou uma memória e vem à tona mesmo. E isso foi me instigando muito desde sempre. Só que toda a minha carreira acadêmica, eu fui pro lado da biomecânica. Por causa disso. Não, tem que tratar o corpo. E eu, como bailarina, desde os 5 anos de idade, entendi, o corpo é uma mecânica que eu ajustando, ele vai funcionar. Então, ia lá, do tipo, tá encurtado aqui, alonga, libera, vai dar tudo certo. Não. Esses pacientes com essas questões emocionais de restrição, guardando, acumulando, ia lá, fazia, liberava, cheguei ao ponto acontece de você tirar um ponto aqui e dar uma reação e desencadear um outro sintoma no corpo? Se eu vou aqui, sim. Porque aqui é só a ponta do iceberg. Problema em ombro, eu tenho que mexer no quadril, geralmente. Eu nem toco no ombro. Esse que é o grande, assim, é quando você amplia a sua visão. Por exemplo, também, questões que estão afetando o pescoço e que naturalmente vem para ombro e a dor fica no ombro, às vezes eu tenho que liberar o tornozelo dessa pessoa. E em uma sessão, ela para de ter dor na cervical. Porque eu liberei lá embaixo. Aí ela fica, como é que tu achou esse bom de ponta na minha panturrilha? Assim, eu só encontrei mesmo, porque foi tu que botou. A tua atitude, a tua ação, esse psicocomportamento colocou esse excesso de rigidez dessa cadeia que vem do teu pé e termina aqui no teu olho. Então, quando tu tem enxaqueca, que tu não consegue ir pra luz, que tu tem que dói aqui no olho, né? Uma cefaleia tensional, todo esse povo tá comprometido.
Então, fica a dica. O pessoal que tiver dor aqui, né? Dá uma liberadinha, dá uma soltadinha nos pés. Olha só, Não bom, tô dizendo uma panturrilha, porque vai aliviar. E quem torce muito o corpo, né? Vamos supor, às vezes as pessoas torcem o tempo todo, torcem o tornozelo. Ah, eu tenho isso crônico, né? E o tornozelo sempre eu torço. Tô andando, torce, tô jogando, torce, tô brincando, torce, vou fazer compra, torce. O que que é? Você identifica também como algo de repetição que está ali? Essas sinalizando, né? Com certeza. Essas torções, né, recorrentes em tornozelo, elas estão associadas a uma cadeia muscular que é de abertura. Ou seja, essa pessoa, naturalmente, ela vai ter uma facilidade para se conectar com as coisas, para fazer 1000 coisas ao mesmo tempo. Eu brinco que é um polvo que em cada tentáculo está fazendo uma coisa diferente ao mesmo tempo. Então, não dá conta de fazer nada direito, mas faz um monte de coisa. Ou é a lista telefônica. Ela conhece todo mundo, do tipo, alguém chega... Você conhece alguém que faz tal coisa? Conheço. Se não, conheço fulano que vai conhecer. Peraí. Então, ela é o próprio Wi-Fi ambulante. Ela conecta. Como ela tá com essa expansão, essa abertura, ela não tem um foco, ela não tem uma estabilidade. Vamos dizer assim, o arquétipo que a gente coloca, né, para representar essa cadeia é o do relações públicas. É uma pose tipo do super-homem, que tá com a base larga, que tá expandido, tá pronto para conectar. Extrovertido, vamos dizer assim. Só que nesse extrovertimento, a pessoa, no excesso de uso disso e presa nesse modo de funcionamento, ela está banada, ela bate nas coisas, ela quebra, tá sempre com roxo, ela tem uma necessidade de movimento, ela torce muito o pé. E a base é bem afastada, o pé é bem afastado um do outro, ela não anda na linha, porque ela anda pros lados, ela ataca pros lados, ela não anda ali. Faz sentido. E esse abrir, a gente também, porque a medicina chinesa dá base para esse conceito todo, ela tá relacionada ao fígado, e fígado né? E quanto mais a gente toma, a gente fala até inglês mais fácil, a gente conecta com, né? Com gente que a gente não quer conectar. Isso com a bebida, mas tem gente que nem bebe, mas tá com o fígado com ali. O fígado em sofrimento por causa desse excesso de funcionamento. Onde que a gente precisa agir nisso? Então, lá? Não. Então o seu diagnóstico, ele tem a ver com essas coisas da leitura do corpo, da Louise Hay, da Cristina Cairo, né? Tem a ver ou não? Não sei te dizer porque eu não conheço, tá? Mas o que a gente faz é realmente ler quais são as comunicações que o corpo está passando, as mensagens, diante de marcas biomecânicas, como o enrolamento de um ombro, um pescoço que vai mais para frente, uma marca que a gente falou até com a Flávia, né? De uma diagonal aqui, que não tem essa marquise. Entrada. Um peito mais que às afundado. Vezes tem aquele furo. Exato. Um quadril que é um mais alto do que o outro, ou mais fechado. O joelho que olha um pro outro, assim, ou que olha para fora, ou que é em X, ou que é a perna do Romário. Entendeu? Um joanete mais acentuado num pé do que no outro. A gente tem mesmo um lado do corpo maior que o outro, né? Temos, e completamente assimétrico. É assimétrico, isso é natural. Anatomicamente são os mesmos músculos. Eu tenho um deltoide aqui, eu tenho um deltoide aqui. Mas internamente, a medicina chinesa coloca muito bem isso, nós temos órgãos que são assimétricos. São 2 pulmões, mas o coração tá no meio apertando mais o pulmão da esquerda. Então, o funcionamento do pulmão da esquerda vai ser diferente do pulmão da direita. Então, a força muscular que está em cima disso vai ser diferenciada. Então, eu vou ter assimetrias. Tenho 2 rins, mas eu tenho só um fígado, que é imenso. Do outro lado, tem um estômago, que começa pequenininho, mas se eu vou comer muito, ele vai aumentando. Internamente, a gente é completamente assimétrico. Então, as tensões musculares que revestem isso tudo vão ser tensões assimétricas. Então, nem o rosto nosso é igual de um lado e de outro. As questões de rosto são muito legais, porque essas são as que gritam, né? Mais quando a gente aprende a ler, começa, né? E ver. Então, assim, a marca aqui do masseter, que agora a galera da harmonização facial tá fazendo, que é uma loucura. Mas como que é isso? Quanto mais quadrado é o rosto aqui, a gente associa com as questões da mesma história do ombro. Você prende aqui e fica com a mandíbula travada. Ela vai, naturalmente, por causa dessa preensão, desenvolvendo um músculo que se chama masseter, que é quem faz a mastigação, e ele vai ficando mais forçudão, né? E aí então deixa de ser natural, passa a ser
patológico. Patológico. Porque tu começa a fazer preensão mesmo, tu faz um bruxismo, tu faz, né, desgaste do dente e muitos problemas na TM, que é essa a articulação temporomandibular. E isso irradia para cefaleia, isso vai mexer com todo o teu sistema, vai encrencar teu pescoço, vai perturbar teu ombro. Então, tudo por quê? Emocionalmente, tu diz que tá sempre bem. Isso é ótimo. Gente, é uma coisa. Já imaginou passar uma semana com essa mulher, olhando pro seu corpo e dizendo quero aquilo que você tem, aquilo que você uma semana tem? não, uma Nossa, hora. Uma hora, né? Uma Pior. hora. Preciso só de uma hora, te conto. Eu vou contar, eu faço a fofoqueira mesmo. Eu falo assim, olha, teu corpo tá me dizendo que existe uma tendência de tu ter uma personalidade mais pra impulsiva. Em que sentido? Tu tem uma ideia, essa ideia tem que ser feita pra ontem, porque hoje tá tarde. Ou não, olha, tu tem uma personalidade que tem uma dificuldade de ação. Todo mundo te chama, ai, vamos sair, tu fala, deixa eu ficar. Não, tô bem. Ah, não, isso é velhice. Não, não é velhice. Isso é uma parte da tua personalidade. Tu leva mais tempo, naturalmente, pra se arrumar, pra preparar, pra não sei o quê. Você prefere ficar assistindo Netflix. Aí a pessoa, como é que tu sabe? Eu falo assim, porque o teu corpo tá me contando. Ninguém me contou. Qual é a estrutura desse corpo? É um corpo mais fechado, mais arredondado e mais pra trás. Esse que não quer sair, que é mais o couch potato daqui, né? Que é... Ele também vai ter traços na personalidade de carência. Do tipo... Tu ligou pra todo mundo e tu não me ligou. Por que tu não me ligou? Aquela amiga que tá sempre na cobrança. Tipo, por que tu falou com ela e não falou comigo? Porque existe um vazio existencial ali. E esses casos dessa postura são aqueles que já na primeira avaliação que eu pergunto muito delicadamente, porque é um terreno delicado, assim, como é que é a história de terapia emocional na tua vida? Porque quando o corpo tá marcando... Nunca fiz, o que significa isso? Ou chora. Ou chora, claro, né? Já tive pacientes que, muitos pacientes na avaliação desabam a chorar. Porque eu vou mostrar, e eu mostro as imagens, né? Eu falo, olha, tá vendo? E eu tiro a foto da pessoa e falo, tá vendo essa marquinha aqui? Olha nessa imagem. Nossa, é igualzinho seu. Pois é, parece que foi inspirado em ti o desenho, né? Mas é porque é um arquétipo, tá? No subconsciente coletivo. É como a Godelive, a criadora do método, ela coloca. Gente do céu, que maravilha que vai ser o momento em que a gente puder aprender essas coisas na escola. Com certeza. Não é? E foi por isso que eu fundei uma escola. Não é isso que eu quero saber desse curso aí, dessa escola, porque eu acho fantástico. Eu sou adepta da ideia de que todos deveriam ter aula de constelação na escola. Para quê? Para você se reorganizar e se posicionar adequadamente dentro do seu sistema familiar. Ponto. Sim. Só assim que você consegue ir para o sistema coletivo, da comunidade, vai por aí afora. Sim. Essa interpretação de si mesmo deveria ser algo fundamental, é matéria obrigatória. Sim, sim. Como é essa escola que você montou? IPETS é o nome dessa escola de postura internacional, né? O propósito dela é levar conhecimento para promover autoconhecimento. Então, assim, literalmente, é apresentar essas características, essas possibilidades, saber que isso existe. Como que o corpo comunica todas essas informações para as pessoas começarem a eu sou assim, eu ajo assim, eu tenho isso. Tem uma autopercepção. Eu torço o pé, tudo isso que ela tá falando, eu já tive pedra nos rins, Como é que eu resolvo isso? Pronto, chegamos no objetivo. Então, assim, a IPETS, ela tem esse objetivo de despertar. É as pessoas terem acesso ao conhecimento, entenderem que essas coisas existem. Então, ela nasceu em 2020. Lá na pandemia. Lá atrás, né? Na época ruim. Na época ruim, porque a Kaanda entrou numa crise. Porque assim, eu tava trancada em casa, né? Sim. Aquela história toda, eu falei assim, cara, se eu morrer, vou morrer com isso tudo comigo? Não quero morrer. Eu vou chegar lá, vão me cobrar. Mas o que tu fez com todo esse negócio? Tu estudou que nem uma louca, tu fez um monte de coisa, doutorado, aquela coisa toda, o governo americano te reconheceu. E aí, tu fez o que com isso? Morreu. Não. Daí eu comecei a gravar. Comecei toda segunda e sábado, dava aula no Zoom, gratuita, entrando e fui gravando essas aulas. E essas aulas foram, hoje já estamos em mais de 250 conteúdos dentro da IPETS Online, né? Sim. E fora os cursos presenciais, tudo que já foi acontecendo pós-pandemia, mas assim, todo o caminho foi colocar esse conhecimento para as pessoas terem acesso.
Então, é aula de Claro. EDS, aula do porquê, como alongar, de que jeito alongar, como é que é essa história de primeiro eu preciso dar estabilidade para depois eu colocar força. Porque educador físico também não quer muito saber do tipo, se tá estável ou não. Vamos lá, é carga, é isso, é aquilo. Não, não é reforço. E médico também adora falar, né? Você tá com a mão no joelho, vai fazer reforço. Assim, não. Você vai estabilizar a primeira articulação para depois fazer o reforço. Que é a mesma coisa que tu querer construir uma casa sem fazer fundação. Claro. O E o que engenheiro é? E o joelho? Porque é uma coisa tão comum nas pessoas dizem, né? Você lê alguma coisa e diz, "Não, é do joelho, eu rompi o ligamento, ou torci, ou né, tem menisco, e tem um monte de problema. E, Joelho, a gente chama ele do pivô primário. Pensa num pivô, uma pessoa que taca, né? O pivô primário daquela cadeia do vazio existencial. Então, quando existe alguma coisa no joelho, ele vai estar relacionado a algo profundo teu que tu deseja e que não está sendo nutrido. olha, que Ou interessante. algo que tu tá forçadamente te colocando para se adaptar. Então, assim, tá forçando uma adaptabilidade. Tem que ser desse jeito, tem que fazer isso, tem que ser. Eu vou aceitar, não, é assim, ou o sistema é esse, eu vou me ajoelhar diante do sistema e vou baixar a cabeça. Vou baixar a cabeça, porque é melhor eu seguir do que fazer como eu quero. Só que essa ação é totalmente contrária ao teu desejo interno. Aí, quando não há congruência, o que tu sente não condiz com o que tu tá pensando, Nem muito o que menos tá fazendo, pronto. Lesão, dor, história. Claro que as pessoas dizem, né, joguei futebol, machucou, e eu tava fazendo exercício, não sei o quê, né, pode ser até repetitivo, toda vez que eu jogo, machuco, né. Aí sabe o que eu uso nessas horas? Eu falo assim, e quantas pessoas fazem a mesma coisa e não estouram que nem tu? Não tem, não é? Por que tu estourou? Já parou pra pensar? Aí eu falo, pois é, porque teus amigos estavam tudo jogando. Teus amigos fizeram a mesma academia, mesmo peso. E por que eles não se estouram? Menina, você já imaginou fazer uma constelação com os sintomas físicos, né? Vai ser incrível mesmo. A senhora sabe que você está já escalada para o Café Holístico de janeiro, não sabe? Ai, que delícia! Adoro uma escalação. Gente, olha aí, tava falando de jogo, né? Ela vai estar no Café Holístico aqui em Orlando, do dia 17 de janeiro. E vai ser fantástico. Com certeza. Vai ser muito bom mesmo. Vocês gostaram? Então, as redes sociais dela vão estar aqui mostrando exatamente onde você pode encontrar. Você tem site? Tenho da iPads, iPads.online. Que é da escola. Tem tudo Tá lá, vendo? todas as informações. Vai estar tudo aqui embaixo, direitinho para vocês verem. O nome dela, que não é um nome comum. De onde surgiu esse nome? Árabe. Meus pais foram buscar na Arábia, mas não tem ninguém árabe na família. Era só por causa do significado do nome. Kaanda, o que significa? Kaanda é caminho de luz. Olha, que bonito. Você passou a vida dizendo como é que escreve, como é que fala, né? Sim. Mas eu tive um momento que eu dizia que meu nome era Carla. Porque era as crianças, ninguém decorava meu nome. Ninguém. E aí minha mãe pegou um dia, falou assim, o seu nome é único. Por um motivo, você não faça mais isso. Você quer que marcou? Eu falei, tá bom, meu nome é Kaanda. Aí a pessoa escreveu assim, Kaanda. K-A-A-N-D. Aí eu fiz a piadinha. Fala pra eu andar. Assim, anda. Aí a pessoa pega. Pronto, aí... faz a piadinha. Senso de humor, senso de humor. E eu sei o que é isso, porque a vida inteira eu passei dizendo como é que eu soletro meu nome, né? Cíntia como é que é? Y-T-H. E o pior de tudo, pôs no meu filho mais velho, né? Rafael com PH. Ele passa a vida dizendo Rafael com PH. Eu passei por isso, tu vai passar também. Já com outro não, o outro pus o Leonardo e estava tudo bem. Facilitou, né? Todo mundo eu facilitei da minha filha porque é Meg, são 3 letras, mas é nos Estados Unidos. É Maggie? Megan? Gente, 3 letras. Ela vai passar o resto da vida falando. É M-A-G. Não tem jeito de ser sistêmico. Não é? Vai passando. Gente, adorei falar com você, adorei saber desse trabalho fantástico. Tenho certeza que todos vocês também estão aí pensando em tudo que vocês sentem, tudo que o corpo mostra. E eu vou estar aqui de novo com ela no dia 17 de janeiro, anota aí na agenda. E gratidão enorme por ter vindo. Muita gratidão. Beijo. Um beijo. Beijo. Tchau, gente. A gente fica por aqui.